Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um vídeo do canal Projeto Cognitions e nesse vídeo eu vou estar tratando com vocês sobre o caso Robinho. Isso mesmo. Robinho, aquele jogador famoso que se você não conhece, pelo menos já ouviu falar. Bom, qual é a polêmica envolvendo Robinho? No dia 10 de dezembro de 2020, foi confirmada na segunda instância da justiça italiana a condenação de Robinho por um caso de estupro. Supostamente esse caso de estupro teria acontecido no dia 20, na madrugada do dia 22 para o dia 23 de janeiro de 2013. E qual é o embate jurídico e político também envolvendo a situação? Se você tem interesse sobre esse assunto, permaneça aqui no vídeo. Opa, pera aí um segundinho. Sei que estou atrapalhando o seu vídeo, mas se liga nisso que você vai se interessar, tenho certeza. Seguinte, você que está precisando de uma ajuda para conseguir o seu PC gamer que você quer há tanto tempo para jogar os seus jogos eletrônicos, ou dar um up no seu equipamento de serviço que já está um pouco ultrapassado. E é aqui que vem a parte boa. Eu lhe apresento a Baycred, uma empresa especializada nesse ramo que está aqui para poder te ajudar a conquistar todos os seus objetivos. Sigam eles no Insta para poder falar com os profissionais que estão prontos para te atender ou entrar em contato de outras formas. O link do Insta está na descrição. Bom, então como deve o Brasil agir aí diante dessa condenação do Robinho pela justiça italiana? Bom, primeiramente vale a gente ressaltar que o processo ainda está correndo na justiça italiana, ele está pendente aí de análise da Corte de Cassação, que é a terceira instância da justiça italiana. E antes da gente falar como o Brasil vai tratar o assunto, é importante a gente relembrar um caso que aconteceu em 2019, isso mesmo. Foi um caso que envolveu a possibilidade de cumprimento da pena após a sentença em segunda instância. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano de 2019, mais especificamente em novembro de 2019, o STF ele estava com um julgamento que iria decidir se a prisão do apenado iria começar a ocorrer a partir da confirmação da condenação em segunda instância, que era um entendimento adotado a partir de 2016 até novembro de 2019, quando houve esse julgamento, ou se o apenado só poderia iniciar o cumprimento da sua pena após a extinção das possibilidades recursais, a partir do momento em que foram esgotadas as possibilidades de recurso. Bom, eu não vou estar tratando aqui categoricamente sobre o que é o crime de estupro, então se você tem interesse nesse assunto, tem um vídeo da doutora Larissa Neves que ela explica sobre o estupro para leigos e eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição para vocês. Bom, então qual é a relação entre essa questão da possibilidade de cumprimento da pena em segunda instância ou não? Bom, a justiça italiana, diferentemente da justiça brasileira, ela entende que o réu ele irá sim iniciar o cumprimento da sua pena após a confirmação da sentença em segunda instância. A gente sabe que no Brasil esse entendimento foi alterado em novembro de 2019 e só é permitido o cumprimento da pena após esgotadas as possibilidades recursais. Então, atualmente, o caso do Robinho ele está pendente aí de julgamento pela Corte de Cassação, a terceira instância italiana, e havendo sim essa condenação lá pela terceira instância italiana, o Robinho poderá sim iniciar o cumprimento da sua pena aqui no Brasil. Então, como o Robinho vai cumprir essa pena, visto que é uma proibição constitucional aí, no artigo 5º, inciso 51, da vedação à extradição ao brasileiro nato, porque o Robinho ele é sim um brasileiro nato, e atualmente, inclusive, se encontra no Brasil. Desde já vou fazer um disclaimer aqui para vocês, eu não vou entrar nas questões da teoria da conspiração, porque existe sim algumas pessoas que estão falando aí, o Robinho está sofrendo esse processo porque ele é negro, o Robinho está sofrendo esse processo porque ele é um jogador de futebol famoso e tem muito dinheiro. Tem N questões aí, né? Inclusive em relação a essa questão aí dele ser um jogador famoso, a gente sabe que no ano passado o Neymar sofreu um processo na justiça semelhante a esse, em que o garoto acusou ele, tinha estuprado, porém ele conseguiu provar na justiça que ela estava mentindo. E por conta disso eu vou estar deixando aqui na descrição também um vídeo do canal Eu Vini Santos que mostra a visão de um santista em torno do caso, né? Ele mostra um pouco também sobre a parte aí do futebol envolvendo o Robinho. E um ponto importante do vídeo desse rapaz, ele cita uma partida aí de um time da Turquia, o Başakşehir, contra o time de Roma. Lembrando que o Robinho ele jogava no Başakşehir. E essa partida em específico ela iria acontecer na Itália.
E essa partida ocorreu em setembro de 2019 e, portanto, foi decidido aí pelo Robinho e pela sua equipe, não pela justiça italiana, que o Robinho não ia entrar no solo italiano. Por quê? Porque eles já estavam com muito medo aí de que, se porventura o Robinho pisasse dentro do solo italiano, ele seria preso. Mas então, como o Brasil deve proceder para que esse caso não fique impune, havendo a eventual confirmação em terceira instância da condenação do Robinho? Bom, essa resposta é simples, né? O Brasil vai proceder aí com a cooperação internacional. A cooperação internacional ela é disciplinada no Código de Processo Civil e em demais leis. Eu vou estar citando para vocês aqui ao longo do vídeo essas leis e os artigos em específico. Primeiramente, cumpre a gente anotar aqui o artigo 26 do Código de Processo Civil, que disciplina sobre a cooperação internacional. Lá, nesse diploma, ele diz que o Ministério da Justiça ele vai receber, por meio de uma carta rogatória da autoridade central lá na Itália. Eu não posso dizer para vocês quem é essa autoridade central, porque eu não conheço do direito italiano. Mas essa autoridade italiana enviará uma carta rogatória para o Ministério da Justiça, contendo aí partes do processo, provas processuais, que o Ministério da Justiça vai utilizar para eventualmente propor uma ação penal aí no Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal de Justiça vai decidir se vai homologar ou não aí a sentença da Justiça italiana. Havendo essa homologação, havendo o Superior Tribunal de Justiça concedendo o exequatur, que é nada mais que o execute-se da pena, né? Quando o juiz vai escreve, sentencia o réu a 10 anos de prisão, execute-se. Esse execute seria o exequatur do STJ, né? Em linhas gerais. Havendo sim essa carta rogatória enviada pela autoridade competente italiana para o Ministério da Justiça, que por sua vez iniciará um procedimento penal no STJ, o STJ fará uma análise dos requisitos do artigo 7º, inciso 2º e parágrafo 2º também do Código Penal. Esse artigo 7º do Código Penal, ele trata aí do princípio da territorialidade e da extraterritorialidade, dizendo que crimes praticados no exterior, desde que haja um tratado internacional e havendo esse agente, no caso Robinho, entrado no território nacional e o crime que ele praticou for punível nos dois países, tanto na Itália quanto no Brasil, ele, havendo sim, então, essa reciprocidade punitiva, o agente ele poderá sim ser punido pela justiça brasileira. Tendo visto aqui, no caso concreto, o Robinho sendo um brasileiro nato, ele não poderá ser extraditado. Nesse sentido, é bom a gente ressaltar aí a disposição do artigo 5º do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Esse tratado, inclusive, ele foi promulgado aí em 1992, então é um tratado bem antiguinho. Então, vou estar lendo aqui para vocês o artigo 5º. Quando a pessoa reclamada, no caso o Robinho, no momento do recebimento do pedido for nacional do Estado requerido, no caso brasileiro que ele é, o Estado brasileiro, não será obrigado a entregá-la, ainda mais porque é uma vedação constitucional. Neste caso, não sendo concedida a extradição, a parte requerida, ou seja, o Brasil, a pedido do requerente, no caso, a autoridade central italiana, submeterá o caso às autoridades competentes, no caso, o STJ, para eventual instalação de um procedimento penal. É o que eu já falei para vocês. Para tal finalidade, a parte requerente, no caso, a Justiça italiana, né, a autoridade central italiana, deverá fornecer os elementos úteis. O que são esses elementos úteis? São os elementos probatórios que foram utilizados no processo, né, processo originário italiano, e demais documentos que eles achem pertinentes. A parte requerida, no caso, o Ministério da Justiça, ele deverá, então, comunicar o andamento aí desse procedimento penal que vai correr no STJ para a autoridade central italiana. Nesse sentido, também é interessante a gente ressaltar o tratado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana na matéria penal, né, sobre cooperação jurídica em matéria penal. É importante o artigo 1º. Agora, uma inovação aqui que eu posso estar trazendo para vocês é a disposição da Lei de Imigração, principalmente aí a partir do artigo 100 e os seguintes. Bom, o artigo 100 diz o seguinte: nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, coisa que no caso concreto não cabe, né, no caso do Robinho, a autoridade competente poderá solicitar a autorização à transferência de execução da pena. O que é isso? A autoridade central italiana solicitará a transferência de execução da pena para
o Brasil para que o Robinho cumpra a pena no Brasil, desde que observado o princípio do non bis in idem. O que é o princípio do non bis in idem? É o princípio que a pessoa não pode ser punida duas vezes. Ou seja, se ela já sofreu uma execução lá na Itália, ela não vai sofrer uma execução penal aqui no Brasil. É um ou outro. O artigo 101 também, principalmente o parágrafo 1º, ele é fundamental para esse entendimento. O pedido de transferência de execução da pena do Estado estrangeiro será requerido pela via diplomática ou por autoridades centrais. Não havendo autoridade central italiana, o diplomata italiano, né, ele vai solicitar isso aqui para o Brasil. E o parágrafo 1º diz: o pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo, reforçando o que eu já falei para vocês, que é o Ministério da Justiça, e após o exame das presenças dos pressupostos formais de admissibilidade, aqueles lá do artigo 7º, inciso 2º e parágrafo 2º do Código Penal, exigido nesta lei, né, no Código Penal, ou aqui na Lei de Imigração, ou em outro tratado, como eu falei para vocês lá do tratado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, será então encaminhado aí esse processo para o STJ, que eventualmente fará a homologação. Aí o artigo 102, parágrafo 1, ele estabelece essa competência executória que eu falei para vocês aí da Justiça Federal. Então, resumindo, botando em miúdos para vocês, a autoridade central ou diplomata italiano enviará o pedido aí de execução de transferência executória da pena para o Ministério da Justiça brasileiro. O Ministério da Justiça brasileiro fará aí o exame dos requisitos do artigo 7º, entendendo que há o preenchimento desses requisitos, ele encaminhará esse pedido e entrar com uma ação no STJ. O STJ também fará a mesma juízo de admissibilidade aí, que se há ou não preenchimento desses requisitos, e eventualmente ele considera aí o exequatur, o execute-se da pena. Concedendo esse execute-se, o processo vai para a Justiça Federal e a Justiça Federal vai ser a competente pela execução da pena aí, no caso concreto do Robinho. Desde já relembro a vocês que eu não estou aqui para dizer que o Robinho ele é culpado ou não, por dois motivos. Não passei no concurso da magistratura brasileira, muito menos da magistratura italiana. E ainda mais, não estou inteirado das provas dos autos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Havendo perguntas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu, falou e fui!